Olá, bem-vindos ao Hematotalks. Eu, Natália Zing, junto com Thaís Fischer, temos a honra de ter um convidado muito especial, que eu também tenho a honra de ser amiga, de dividir aniversário. É verdade, Eu não é verdade. sabia desse detalhe. Um dia de diferença só, É. mas a gente comemora junto. Dr. Fábio Pires, médico oncohematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado pelo convite, Natália, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente poder conversar, debater. Eu acho que eu não sou muito chamado para podcast, acho que é a segunda vez que eu sou convidado, embora eu faça um podcast. Exatamente. Eu ia falar. Ele não é chamado, mas ele é cofundador. Cofundador de podcast. Em geral, eu não vou para podcasts outros, mas eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui falar com vocês. E você sabe que Então hoje é uma collab com o Happy Hour. Exatamente. Você sabe que quando eu fui pensar, eu tava nervosa, porque aí eu falei, nossa, tem outro podcast, a gente também não... A gente tem algumas interfaces, mas também não é tão frequente, porque você monta uma casinha, né, e aí você fica lá. Mas eu falei, não, eu tenho que me preparar alguma coisa para começar esse podcast, para homenagear o Happy Hour também. Aqui a gente às vezes eu falo que vocês são muito mais inteligentes e por isso trazem rock and roll, livros, um pouco de ciência e cultura. E a gente fica debatendo dado, até pela idade, enfim, e o tempo, né? Mais o dado pelo dado, informação. E aí, mas eu falei, não, eu tenho que preparar alguma coisa para começar o podcast para homenagear o Happy Hour, o Centrone, o Perini, você. E aí eu trouxe, pra gente abrir a ideia de discutir sobre LLA. Que a gente não vai falar de Hour hoje. A gente não vai falar de Hour. A gente vai falar... Eu trouxe um livro que eu recomendo, inclusive, pra maioria dos meus residentes, que é O Imperador de Todos os Males. Excelente esse livro, excelente. Acho que todo mundo tem que ler, todo mundo que gosta de oncologia, que conta um pouco da Eu história. li justamente entre a clínica e a hemato. Não é um livro que eu li há pouco tempo, muito pelo contrário. Eu tava na clínica médica também, quando eu li, quando eu comecei a me interessar. Já denunciei a idade, né? É verdade. E aí, ele conta um pouco da história do início dos tratamentos oncológicos e traça a LLA como um sucesso, né? O primeiro sucesso, talvez, da oncologia. E aí, ainda assim, atualizando um pouquinho mais, porque eu vivi um pouco mais agora, eu trouxe na continuidade, um paralelo, o Outlive, que é um livro também que é mais recente, mas que ele conta um pouco sobre a nova medicina, que é uma medicina mais personalizada. E aí, por incrível que pareça, um paralelo entre as duas, ele traz a LLA também, como já trazendo a terapia celular, mostrando essa medicina mais personalizada, mais baseada em terapia, em identificar perfil moleculares, categorizar melhor para que você dê o tratamento ideal para cada indivíduo e não mais o mesmo tratamento para todo mundo. Então, ele chama isso de medicina 3.0, que é uma medicina que tem que basear os riscos individuais e não mais só gerais. Como se a medicina 2.0, que ele chama, tivesse melhorado a sobrevida, mas não necessariamente a qualidade de vida. E quando a gente passa para 3.0, a gente pega o indivíduo e daí do indivíduo passa para o tratamento em si, dele. não generalista. E aí, com isso, eu queria te convidar para começar a falar sobre LLA. Que também não é só uma doença, Que né? não é uma doença só. Não, obrigado, eu adoro leucemia linfóide aguda. A gente estava conversando um pouquinho antes, você falou assim, eu comecei a hematologia, o LMA e tal, depois acabei indo para os linfomas, T, etc, doenças T, mas eu comecei com LMA, mas LLA é uma doença que é muito desafiadora. Eu sofro muito com sofre LLA. muito, ela é muito angustiante. Eu lembro que quando eu comecei a hematologia, realmente muito da coisa que eu gostava da hematologia era de tratar as leucemias que foi na verdade o que me atraiu para fazer essa especialidade. E a LLA era uma doença que você tem muita razão. Quando a gente olha a história dela, ela é uma doença de várias primeiras coisas. Assim, se a gente pensar, a quimioterapia surgiu meio que em grande parte para tratar a LLA. Assim, os antagonistas de ácido fólico lá na década de 40, depois Análogos de purina. E tem inclusive várias histórias bonitas. A mulher que descobriu o análogo de purina, a mercaptopurina e a tiogonina, a história dela é linda. Ela tinha perdido o avô de câncer, aí ela decidiu que ela queria fazer alguma coisa, e aí ela fez farmácia, foi trabalhar, mas aí, como ela era mulher, década de 30, Sim. Estados Unidos, ninguém deu muita bola para ela. E aí, o que aconteceu? Veio a Segunda Guerra Mundial, ela foi
os homens foram para a guerra e aí abriu espaço e ela Sim. começou a trabalhar com o cara e aí descobriu um monte de coisa. Então, assim, tem muita história muito legal da LLA. Mas como eu vejo a LLA hoje, é uma doença que eu acho que na LLA B de bola, que acho que é o que a gente vai ter mais N, coisa né? para falar, mas N também, felizmente, é a mais comum, porque a T é uma doença mais séria, via de regra. Eu acho que a gente sofreu uma mudança muito radical nos últimos 10, 15 anos. E eu elencaria isso principalmente em duas grandes coisas. Número um, que linka um pouco com o que você estava falando no começo da aula. Da aula não, desculpa. Da discussão. Do episódio. A questão dos subtipos moleculares. Hoje em dia a gente sabe que a LLA tem N subtipos diferentes. Eu confesso de cabeça, eu não lembro todos. Acho que deve ser alguma coisa de entre 30 e 40 subtipos de LLA. Alguns deles são definidos apenas do ponto de vista funcional. Sei lá. A gente fala muito da Philadelphia-like, que é LLA que parece o cromossomo Filadélfia. Uhum. Mas tem LLA ETV6-like, KMT2A-like, ZNF384-like. Então, isso é muito interessante, porque isso a gente consegue realmente adaptar o tratamento do paciente, muitas vezes com base no que ele apresenta de subtipo genético, com algumas ressalvas. Número 1, muitas dessas doenças são extremamente raras. Então, é difícil, às vezes, você virar e falar, por exemplo, se eu pego hoje um paciente que tenha, vamos dizer, entre aspas, uma LLA com ZNF384, que é um tipo de fusão mais raro que pode acontecer em LLA, como que eu vou tratar isso especificamente? Qual que é o prognóstico e tal? Isso é muito difícil de você fazer por vários motivos. Dentre eles, o fato que, por ser uma doença mais rara, as informações clínicas, elas, nos estudos clínicos, para poder vincular e falar, não, isso aqui eu necessito fazer alguma coisa, isso aqui eu necessito fazer, ter uma abordagem diferente, eles acabam ficando um pouco mais difíceis de você obter, Pelo N, por ser pelo N, poucos pacientes. poucos pacientes, e qualquer informação que você tenha, a precisão da sua estimativa vai ser baixa. E aí já está começando uma conversa que é muito interessante. Quando a gente teve o simpósio, o nosso lá, o Board Review no Einstein, mês passado, uma coisa que a gente discutiu muito foi assim, o quanto que a gente precisa, na prática clínica, cuidando do paciente, realmente saber todos esses subtipos, se não tem nenhum remédio específico de diferente, porque, sei lá, para quem está ouvindo a gente e não é especificamente da área, LLA, classicamente, a gente sempre dividiu entre Filadélfia negativo e Filadélfia positivo. Se era Filadélfia positivo, a gente pensava em entrar com um inibidor de tirosina quinase junto. E a Filadélfia negativa era meio que um grande saco de gatos. A gente sabe que a Filadélfia negativa tem isso que eu falei, esses 30 subtipos diferentes. O quanto que a gente precisa saber todos eles versus o quanto que eu posso simplesmente me guiar, Que vai mudar, né? genericamente. tratar genericamente e me guiar pela doença residual, que muitas vezes É o que mais diz, né, sobre a doença. é o que mais diz sobre a doença. E é onde a doença residual é uma ferramenta que realmente tem um papel clínico, é a doença que tem um papel mais significativo, né? Mais significante, disparado, eu acho que muito mais do que em LMA. Ou nos linfomas nos mesmo, linfomas. que aí a gente Acho que eu diria ainda tá aí- embrionário, né? embrionário, acho que talvez no mieloma múltiplo ela já ganhou um papel mais importante, Uhum. mas ela ainda não foi incorporada da forma que prática ela foi clínica. incorporada na prática clínica. LLA hoje, doença residual, eu diria, se você não tem como fazer de alguma forma, não dá para você tratar um paciente Você não com LLA. sabe o que você tá tratando. Você não sabe o que você está tratando. Então, muitas vezes, eu vejo um paciente com LLA e eu tenho recomendado, às vezes, mesmo que eu vejo que ele tem uma ou outra alteração genética, que você fica um pouco mais preocupado, se eu vejo que ele atingiu uma doença residual mínima, ou mensurável, é que o pessoal fala agora, negativa, eu fico mais tranquilo de dizer, eu acho que no seu caso, a gente pode seguir uma abordagem X versus, se eu não tivesse essa informação, eu recomendaria uma abordagem Y. E aí vem na segundo ponto de melhoria. Então, o primeiro ponto, que eu acho que foi a questão da classificação molecular, que embora a gente está falando das limitações práticas disso, ajuda É um a gente grande é um grande avanço, avanço.
E segundo ponto, que eu acho que isso mudou, assim, absurdamente, e em paralelo com os linfomas e mieloma múltiplo, é a questão da imunoterapia. Que Então, a é... gente tem primeiro, acho que é sempre isso que a gente fala, a gente precisa conhecer melhor os nossos pacientes para poder tratá-los melhores, de todas as formas, né? Seja da epidemiologia, seja da biologia da doença. Aham. Aí, o melhoramento agora que a gente vai ter com as terapias também, então Uhum. ter melhores terapias e ter o tratamento dinâmico com a Sim. doença residual. Sim. Eu acho que esse tratamento dinâmico é o que mais personaliza a LLA, né? Assim, eu Sem sempre dúvida alguma. falo, assim, não é a minha área de maior atuação, mas eu sempre falo pro paciente que a gente tem um risco do começo e um risco avaliável. E esse, na verdade, o risco avaliável, ele diz mais sobre a doença do que o próprio começo. Você parte de um caminho, Uhum. mas essa avaliação mensurável, através de doença residual mensurável mínima, é ela que diz muito mais sobre a biologia e, consequentemente, o que a gente chama de farmacogenômica, a integração entre Exatamente. medicação Exatamente. e doença. Você tocou num ponto que eu acho crucial. O que é bonito e o que eu acho que porque a doença residual ela é primordial, é porque é isso. Ela incorpora o que a gente está vendo, a biologia da doença, mas ela também incorpora como que o remédio está funcionando na pessoa. Que é uma coisa que a gente muitas vezes não tem como medir. Não sabe. Isso, não sabe. exatamente. Só que se aquele cara tem alguma coisa, e isso já foi muito estudado, pessoal da opção de alguma variável genética que faz com que o remédio funcione mais ou funcione menos, você não precisa saber isso. Mas isso vai se refletir, se for clinicamente relevante, na doença residual Até do porque paciente. para paciente, eu sempre falo isso, né? A gente pega todos os dados do estudo, tal, não sei o quê, mas ali é população. Para o paciente é 50%. Respondeu ou não respondeu. Uhum. E é isso que a gente vai ver, exatamente. Qual foi a resposta naquele indivíduo. Naquele indivíduo, o que aconteceu naquela pessoa, como Tanto que na LLA é difícil, diferente de um difuso de grandes células B, que a gente fala, ó, você vai fazer 6 ciclos de tratamento, pronto, vê no final e acabou. Então a gente já tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer com esse paciente. Com a Também LLA tá a gente mudando, não consegue né? muito. Mas na LLA a gente não consegue muito dar essa previsibilidade pro paciente. Não. Eu falo para todos os pacientes assim, a gente vai começar a tratar você, pega um para frente com ele, a gente vai começar a tratar, vamos fazer a quimioterapia, aí a gente vai avaliar a sua resposta, e a depender da sua resposta e de alguns exames que a gente colheu agora, a gente vai optar se você é um cara que vai seguir por um transplante de medula óssea ou se você é um paciente que vai ficar só no tratamento quimioterápico, era o que eu falava, e hoje, para as LLA-Bs, eu falo quimio-imunoterápico, porque eu acho que se eu fosse elencar um remédio que mudou a LLA nos últimos 10, 15 anos, esse remédio foi o blinatumomab, na minha opinião. Impressionante. Porque ele foi uma coisa que ele conseguiu. O estudo que foi publicado ano passado, o ECOG 1910, ele foi pela primeira vez ele mostrou curvas de sobrevida de LLA em adultos Equiparadas infantis. equiparadas a LLA infantil. Eu achei lindo, assim. Eu vi uma aula do MD Anderson, assim, foi a primeira vez que eu fiquei emocionada com a LLA. Eu falei, nossa, será que a gente vai sair daquele momento de maior angústia, como eu te falei, onde a gente estava falando? O que me deixava muito triste com as LLAs, principalmente no cenário SUS, né, que a gente vem de formação, era perder aquele paciente muito novo e não ter os resultados que a gente lia nos estudos, não ter o resultado do que a gente tinha na pediatria. Pacientes muito jovens, né, então, que você consegue ter uma transferência, uma contransferência. Então, era esse momento que me deixava muito triste, muito apreensiva. E aí você vê curvas tão boas com a imunoterapia, realmente é algo que acalma, né? Acalenta. Sim. E eu acho que a imunoterapia, o blinatumomab, só para contextualizar aqui para quem está ouvindo para a gente, o blinatumomab, o que é? Ele é uma bom, vocês sabem tanto quanto eu, só vou explicar para os ouvintes que não forem médicos. Ela é uma imunoterapia que ele liga a célula leucêmica numa ponta, uma espécie de um anticorpo bem modificado. Na verdade, ele é um engager, né? Ele tem um pedacinho do anticorpo, um pedacinho do anticorpo que liga na célula leucêmica, um pedacinho do anticorpo que liga no linfócito T, como se fossem dois ganchinhos. E aí ele consegue aproximar o linfócito T, que é o linfócito... e depois no final eu vou dar uma sugestão falando de linfócito T, eu lembrei uma coisa agora. No final do episódio me lembra de dar uma sugestão de série do Netflix pra vocês verem. Ai, que legal! Ele liga o linfócito T ao linfoblasto B maligno e aí induz o linfócito T a matar. E o que eu acho que é interessante o blinatumomab, o que ele ensinou pra gente?
Se vocês olharem o desenvolvimento dele, ele surgiu inicialmente ali os primeiros trials ali 2012, 13, para quê? Doença residual mensurável positiva. Aquele paciente que estava com a doença sob controle, mas você fazia o exame de medula e via que ele tinha ali 0,1%, 1% de células leucêmicas. E aí, excelente sucesso, tal, muito bom. E eles fizeram um estudo randomizado, fase 3, o Tower, que era para pacientes com doença recidivada e refratária. Os resultados do Tower foram bons, porém, assim, a taxa de resposta, que para doença residual era 80%, para o Tower foram 40 e poucos por cento. Ou seja, você perde eficácia quando você usa ele com a doença muito avançada. É o que a gente sempre fala também daquilo de você guardar as cartas, né? Às vezes, na hora que você guarda a sua carta, você fala, não, vou usar ela depois. Ela perde a potência, ela perde a eficácia dela. Exatamente, esse é o ponto. Porque aí você já é uma doença mais agressiva, já é uma doença... Que já tem um controle pior, né? Tem um controle, os linfócitos já estão exaustos, já não tem tanto linfócito. Então, se você tiver mais de 50% de blasto na medula óssea, a taxa de resposta do blinatumomab despenca. Vai lá para 20%. E aí, eles falaram assim, pessoal, mas tudo bem, a gente chama de doença residual mensurável mínima, né? Porque eles chamavam. Mas essa palavra mensurável, ela é muito importante. Porque o mensurável é o que a gente está medindo, é o que a gente está enxergando. Não quer dizer que se o cara tem DRM negativa, ele não tem doença. Sim. Você só não está enxergando. Tanto que se você fizer um método mais sensível... NGS você consegue NGS você consegue encontrar. E se a gente usasse blinatumomab em pacientes com DRM negativa? Pelos métodos tradicionais. E eles fizeram e mostrou que, ajuda. Porque quanto menos doença, mais ele vai brilhar para eliminar aquele restinho de células que sobraram. Então, hoje eu vejo assim, o blinatumomab, para mim, ele virou a principal ferramenta de consolidação de LLA depois de quimioterapia. A questão que fica se o paciente faz quimioterapia, tem doença residual positiva, é um cara que eu vou querer mandar para transplante, mas eu vou fazer blina antes. E se o cara faz a quimioterapia, ele tem doença residual negativa, eu vou fazer só blina e não vou potencialmente mandar ele para transplante. Os 2 últimos casos de LLA que eu vi, eu fiz exatamente essa conduta. Eles foram encaminhados para mim para transplante, só que eles tinham ficado doença residual negativa. Eu falei, não, vou fazer blinatumomab, eles estão fazendo, acho que transplante só se a doença eventualmente positivar, progredir, etc. E eu acho que acaba sendo... A gente acaba oferecendo para os pacientes um tratamento menos tóxico do que você menos passa mórbido também, menos né? mórbido, Como exatamente. a gente sabe que o transplante, ele também, apesar de todo o sucesso e ser a primeira imunoterapia que a gente descreveu verdade, no mundo, né? Assim, que ele não é só trocar uma medula, você dar um sistema imunológico novo para o doente, ele carrega em si uma mortalidade relacionada em torno de 30%. E não só isso, eventos adversos tardios, complicações tardias, dentre elas o GVHD. E não só isso, né? Às vezes os pacientes falam, e eu vou precisar de transplante? Falam, a gente tem que ver sempre 3 coisas antes de transplantar. Uma, essa doença tem indicação. Que foi que a gente vai ver, às vezes, ao diagnóstico ou, porventura, vendo a resposta. Depois, se o paciente vai ter condição de transplante, né? Se ele tem idade, comorbidades, etc. E depois, se ele tem doador. Porque, às vezes, a doença tem indicação, o paciente tem condições e a gente não consegue ter um doador. Então, precisa ter as 3 chavinhas para conseguir ter o transplante. E depois, o transplante realmente é bem intenso. E a gente teve do avanço do blina, né? Eu acho que e eu sempre, quando eu dou minhas aulas de linfoma, eu sempre começo com blina, que eu acho que ele foi a primeira porteira a ser ultrapassada dentro dos específicos, apesar do desenho. Então, eu sempre coloco ele evolutivamente, historicamente, na evolução. A gente também teve uma modernização dos inibidores de tirosina quinase também, né? Agora na LLA Filadélfia positiva, que também aumentou as taxas de resposta desses pacientes. E nesse cenário, eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente teve mais um avanço, que é a terapia celular. Na LLA, que vem também como mais uma ferramenta de tratamento para esses pacientes. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Claro. Eu acho que assim, para LLA Filadélfia positivo, a primeira grande virada de chave foi o desenvolvimento dos esquemas combinando químio
com inibidor de tirosina quinase. E é um negócio, eu lembro, quando a primeira vez que eu fui para o MD Anderson, em 2013, eu estava na clínica médica. E aí eles puseram lá eu para acompanhar ambulatório de algumas pessoas. E aí um dos ambulatórios que eu acompanhei era de uma hematologista chamada Débora Thomas, que foi quem desenvolveu o Hipercivad com imatinib. Nossa. E tinha acabado de ser publicado na Blood. E ela falou assim, ó, acabamos de publicar, acabou de sair, lê aqui, ó, Hipercivad com imatinib. Eu queria fazer, eu estava na clínica, mas eu já queria fazer hemat, então eu já estava um pouquinho ligado o que era imatinib na época. E aí eu fui ler e falei assim, nossa, que brilhante. brilhante, né? Como é que os caras pensaram em combinar tal? E aí, só que isso acabou virando, na verdade, hoje, esse uso de combinar TKI com químio virou o Backbone. backbone, a base do tratamento da LLA Filadélfia positivo. Mas aí depois do imatinib veio o dasatinib, o ponatinib, e agora mais recentemente a gente está tendo estudos com a ciminib, que é um novo inibidor de tirosina quinase, que funciona de um mecanismo diferente. E eu vejo que cada vez que eles vão ficando mais potentes, a gente vai melhorando cada vez mais a resposta, de tal forma que em algumas situações, por exemplo, hoje para induzir uma LLA Filadélfia positivo, na minha visão, você não precisa nem dar químio, você pode só usar o inibidor de tirosina quinase com corticoide, se quiser dar um pouquinho de vincristina, você consegue muitas vezes já induzir altas taxas de resposta. E o que é o brilhante dos últimos avanços? É misturar o inibidor de tirosina quinase com a imunoterapia que a gente estava falando agora há pouco, o blinatumomab. Então, protocolos mais avançados de LLA Filadélfia positivo têm combinado inibidor de tirosina quinase, dasatinib ou ponatinib, com blinatumomab para levar a elevadíssimas taxas de resposta, de negativação da célula Filadélfia positivo e potencialmente levar uma doença que, se vocês pegarem trabalho da década de 90, eu sou um pouquinho mais velho que vocês só, eu lembro que eu estudava isso na residência, os resultados eram terríveis, LLA Filadélfia positivo era pior tipo de LLA que tinha, hoje em dia é quase... Mas eu acho que isso não mudou muito entre a nossa formação. E era isso exatamente que eu ia te perguntar. Quando a gente era residente, era isso. A pergunta sempre vinha, né, do preceptor. É Filadélfia positivo ou não é? E se é Filadélfia positivo, é pior prognóstico e a gente vai precisar transplantar. Sim. Mudou? Então, essa é uma boa pergunta. Eu vou te falar que eu acho hoje, 2025, se eu tivesse um paciente com LLA Filadélfia positivo e eu visse que ele tivesse uma resposta de DRM muito boa e ele não tivesse um fenótipo genético associado ao Filadélfia muito ruim, não tivesse alteração do Ícaros e outros genes, eu acho que eu não transplantaria esse paciente. Eu só faria um TKI, um pouco de químio e blinatumomab, caso eu conseguisse, claro, fazer todo esse Teria acesso, né? ter acesso a todo esse Então, a gente medicamento. está caminhando para esquemas livres de quimioterapia Isso é sensacional. e ainda caminhando para, talvez, tirar o transplante desses pacientes, Tirar o né? transplante desse... E também para um cenário que era também de grande sofrimento, que é a LLA Filadélfia nos idosos, né? Que a gente não Exatamente. Que conseguia, era outro fator até pouco prognóstico, Que é tempo, outro, a gente não tinha nada para oferecer. nada para oferecer para esses pacientes. E hoje em dia você consegue realmente tratá-los. Eventualmente não 100%, até porque eles vêm com outras complicações genéticas, etc. Mas, assim, você tem alguma coisa a oferecer para esses pacientes que era uma sentença, né? Então, realmente, a gente passa de uma sentença que era ali na década de 70, 80, os avanços da quimioterapia, o começo da imunoterapia disruptivo, né, dos inibidores de tirosina quinase, no Filadélfia negativo, positivo, e chegando na possibilidade de nem precisar do transplante de medula óssea. Então, é por isso que é uma história de sucesso, Sim, realmente. sim. Eu acho que LLA, claro que ela é um pouco um certo delay da leucemia mieloide crônica, porque é uma doença... Que mudou completamente, a história natural. Mas eu acho impressionante, assim, o que foi da LLA Filadélfia positivo, o que ela era para o que ela é hoje. São avanços cada vez mais robustos e talvez realmente acho que a gente incorporar, conseguir focar na incorporação de técnicas de DRM super avançadas, ter acesso a essas imunoterapias, ter acesso ao inibidor de tirosina quinase, acesso às ferramentas de monitorização, realmente
a necessidade de transplantar pacientes com LLA Filadélfia positivo, eu acho que tende a cair com o passar do tempo, assim. Isso tudo, gente, a gente vive num país Completamente heterogêneo. Exatamente. Então, assim, ainda... Se E a você gente tá tá me falando no ouvindo, ápice da tecnologia, de ter acesso a tudo, de ter acesso a novas drogas. se você está me ouvindo aqui, você é um hematologista que num lugar que não tem muito acesso a isso, você tem que Siga o lembrar... feijão com arroz. Siga o feijão com arroz. Faça o básico, bem feito, que você já Concordo oferecer plenamente. melhor para o seu paciente. Até porque, assim, realmente a gente vive num país continental com muitas divergências. A gente tá falando também das inovações. É muito, Sim. para nós que estamos na linha de frente tratando pacientes, é sensacional estar diante das inovações, das possibilidades que vêm, que a gente tem esperança que seja para todo mundo, mas sem dúvida nenhuma não é a realidade de 70% da população brasileira que não tem acesso, por exemplo, à cobertura de saúde suplementar. Sim, Então, sim. no SUS, a gente tem que fazer o Tem que ter mais pé feijão no com chão e fazer o arroz, feijão com arroz. bem Concordo, feito, 100%. que consegue realmente também tratar muitos pacientes com qualidade, né? Sim. Ter acesso a transplante precoce e tantas outras coisas. Inclusive, falando um pouco de acesso, então conta pra gente como que tá o acesso em relação às novas drogas. Em que cenários que elas estão aprovadas? Então, o blinatumomab, ele está aprovado hoje para consolidação em primeira linha de Filadélfia negativo com DRM negativo, para consolidação, para erradicar DRM positivo e para tratar Recidivados refratários. recidivados refratários. Essas seriam as 3 indicações do blina que ele tem aprovação de bula. A gente tem uma outra imunoterapia que a gente não falou muito, mas que eu gosto muito dela, que é o inotuzumab, ozogamicina, que para mim, a minha ferramenta, ela é o meu carro-chefe quando eu lido com um caso de LLA recidivado refratário. O paciente está com muito blasto, eu prefiro muito mais usar ino do que blina nesse cenário, e tem inclusive uma eficácia melhor, aparentemente, em doença extramedular. Então, o ino... ele está aprovado nesse cenário para doença recidivada refratária. E a gente tem uma terceira imunoterapia que você mencionou um pouquinho, acho que a gente já podia começar a falar dela, que é o Carticel, que ele está aprovado no Brasil. A gente tem um Carticel aprovado para LLA, que é o Tisacel. Que ele limite de idade. Limite de idade. Ele é aprovado até 25 anos de idade. Pacientes com LLA recidivado refratário, se não me engano, acho que 2 linhas tem que ter falhado. Com até 25 anos de idade, mas tem um segundo Carticel para LLA, que é o Brexucel, que está em processo, acho que de precificação. Exatamente, que ele vai vir tanto para linfoma do manto como para LLA. Ele está aprovado no Brasil guardando precificação. E aí a gente vai ter uma ferramenta maior. O Carticel, ele é uma ferramenta fabulosa para tratar leucemia linfóide aguda. Eu não sei o quanto vocês acompanharam a história da Emily. De sucesso, né? Inclusive, ele é o caso... Você sabe que eu tava... A primeira vez que eu tive contato com o CAR-T, eu tava no Memória em 2017. Fiquei um ano lá e eu tive... Eles me falaram, Thaís, você pode ir no auditório assistir a aula do... E eles contaram a história da Emily. E eu fiquei, na época, li absolutamente tudo. A menina tá curada, né? Ela é o história index da LLA na infância, porque é difícil colocar paciente no estudo clínico menor que 18 anos, né? Então, a família brigou na justiça para pular no estudo para poder colocar ela no estudo clínico. Então, assim, que vale muito a pena ler. Tem vários documentários na internet sobre o caso Emily, né? De LLA. E realmente, assim, ele veio para modificar o tratamento da LLA de uma maneira muito robusta. O problema do CAR-T, eu vejo, acho que são 2 hoje. Acho que número 1 disparado é isso que você falou, acesso. Terapia extremamente cara. Ele está numa zona cinzenta entre... É um medicamento, não é um medicamento, é uma terapia celular, é alguma coisa nova, é uma terapia gênica, experimental. O que, por estar nessa zona cinzenta, cria incertezas, muitas vezes legais, da obrigatoriedade ou não de cobertura disso por parte das fontes pagadoras. E isso, de certa forma, acaba sendo angustiante, porque você acaba limitando os pacientes, muitas vezes, a terem. Eu tenho, hoje, recentemente lá no Einstein, uma paciente minha coletou linfócitos para fazer Carticel.
Ela não tem LLA, ela tem linfoma difuso, mas ela tá nessa briga para ter um CAR-T-cell há 14 meses. Sim. E ela conseguiu agora, depois de 14 meses... É aquele tempo que a gente fala brain to vein, né? Brain Então, to desde vein. pensar Aham. até o paciente efetivamente Efetivamente receber o recebeu o tratamento, tratamento. que é muito longo ainda. E vou falar para vocês, essa paciente só deu certo porque ela respondeu a terapia holding, a terapia que a gente usa para segurar a doença. Porque se ela não tivesse respondido a terapia holding, o que a gente ia fazer? E Sim. é o problema disso. Muitas vezes você indica o tratamento e o paciente não consegue, ele acaba vindo a falecer esperando o tratamento. E o segundo ponto do CAR-T, que eu acho que ainda a gente vai ter muito trabalho, especialmente com essa questão da aprovação do Blina, é entender aonde que eu vou colocar ele no sequenciamento de Sim. terapia. É uma coisa que eu posso colocar em alguns cenários no lugar do transplante? É alguma coisa que eu posso usar no lugar do blinatumomab? É alguma coisa que eu posso usar de primeira linha, logo de cara? Faço uma químio e faço CAR-T? Tem trabalho na China, saiu no ASH ano passado, exatamente assim. Eles davam uma químio e CAR-T. Uhum. Para o paciente mais idoso, que você acha que não vai aguentar, tal, faz alguma químio, controla um pouco a doença, colhe linfócito, faz o CAR-T-cell. Então ainda eu vejo ele como algo com muito potencial, mas eu sinto que a gente ainda não está explorando totalmente o potencial dele por essas duas limitações. Eu acho que a questão do acesso, na minha visão, a gente só vai resolver sem quebrar o sistema de saúde, com CAR-T-cells mais Nacionais, baratos. Nacionais, acadêmicos, tecnologias. tecnologia nacional que seja mais facilmente disponível. Sim. E tem um CAR-T-cell da Índia para linfoma que eles apresentaram acho que uns 2 anos atrás no Oeste, que custava, sei lá, $10 mil, alguma coisa assim. Eu sei de... Acho que é o caminho, né? Acho Também Popularizar a tecnologia. Todas as outras drogas também já tiveram, no Uhum. início, um preço muito elevado. Acho que CAR-T ganha de todas É. elas, mas todas têm um preço muito elevado e depois acaba O próprio tendo um Blina, acesso né? Eu maior. lembro nas apresentações pivotais do Blina, falava que a grama do Blina era muito parecida com a grama do diamante, né? Eles falavam, eles botavam classicamente nos estudos pivotais e você vai tendo melhora. Mas eu acho que a mensagem principal que fica é que a gente continua evoluindo, né? Sim, Em hematologia, eu acho que a hematologia, não puxando, não nada contra os outros oncologistas, mas a gente sempre está na vanguarda, né? Sim, Das eu não novas tenho dúvida, e os terapias, da oncologistas que me terapia celular. desculpem, mas- Desculpa, mas a gente sempre está na vanguarda de novas maneiras de tratar a célula tumoral, novas maneiras de encarar, Uhum. ativar o microambiente, que é muito do começo da nossa conversa. E dá para ser otimista, eu acho que Sim, essa é a... não tenho dúvida alguma disso. Acho que se a gente for gravar um episódio desse daqui a 20 anos, a coisa vai estar muito diferente. Sim. Nem 20, daqui 5. Nem precisa de 20, é verdade. E então, falando de mensagens, fala pra gente, qual seria a sua mensagem para um jovem hematologista? A minha mensagem para um jovem hematologista, não especificamente focando em LLA, em qualquer coisa. Para você que entrou na residência agora, Uhum. como é o seu caminho? Qual é os Sim, caminhos claro. que você deve percorrer? Não, acho que a mensagem que eu deixo para um jovem hematologista é a seguinte: tudo isso que a gente falou aqui hoje é algo muito legal, muito, muito bonito e muito animador, mas para você hematologista que está começando, não se deixe ficar muito deslumbrado com tudo isso e lembrar que hematologista é primordialmente uma área da medicina em que você tem que gostar de pessoas, você tem que Sim. aprender, gostar de poder ajudar os pacientes. São pessoas muito sofridas que a gente cuida, que se veem muitas vezes muito sozinhas, muito desamparadas. E às vezes o que você puder fazer para ajudar um paciente oncohematológico, ou mesmo hematologia clássica que está sofrendo muito, vai fazer muitas vezes a diferença na vida da pessoa, assim. Então acho que É o ponto que não deve mudar nos é o próximos ponto que não anos. deve mudar nos próximos 20 anos. Não pode ser tem que abandonado. exatamente, você tem que gostar de gente Eu para acho seguir também. essa área, e tem que querer interagir, estar disposto. E eu não vou mentir, vocês são colegas clínicas como eu, isso pode ser cansativo muitas vezes, mas é reconfortante. Eu tive recentemente, cerca de quando foi isso? Uns 2 anos atrás, a manicure da esposa de um paciente meu do Einstein
estava com o marido com mieloma múltiplo, sofrendo, não estava conseguindo uma vaga no SUS, não sei o quê, estava super difícil. Aí ele veio, aí eu falei assim, não, traz ele aqui. Aí atendi ele, aí a gente tinha umas caixinhas de doação de IMID, não vou falar o nome do IMID, Sim. que senão vão atrás de mim depois. Mas a gente tinha uma caixinha de doação de IMID. Essa é a parte do episódio off-label. Dei a droga para ele, falei de doação, falei, ó, usa isso aqui, vamos combinar com tal e tal medicamento para dar uma controlada, estabilizada, Até você conseguir entrar no sistema. Aí demos uma estabilizada, ele entrou no sistema, fez transplante autólogo, fez manutenção, e aí, há um mês atrás, ele voltou a trabalhar. E ele escreveu para mim uma mensagem super bonita no celular, me agradecendo, tudo. Então, essas coisas, elas Gostar de gente. Né? fazem a diferença pra gente, pra você que tá ouvindo, não perder o foco disso, que você vai ter uma acho que carreira você de já muito sucesso. compartilhou algumas vezes também as histórias dos seus pacientes com a gente no grupo e realmente são Sim. acalentadoras. Né? Você sabe que eu tava indo de Uber esses dias pro hospital, e aí o Uber falou pra mim, eu nunca faria o que você faz. Ele falou, o que você faz? Eu falei, faço um coemato. Ele falou, nunca faria o que você faz, porque eu não teria coragem. Aí eu falei, aí eu parei assim, olhei, falei, mas é justo que muito custe, que muito vale. Você também nunca estaria do outro lado recebendo essa carta. Uhum. E tantos outros momentos que a gente... Eu falei assim, você não sabe o que é Uhum. o Exatamente. momento em que tudo dá certo. Exatamente. Que recupera todas as energias pra você continuar Você brigando continuar por seguindo em gentes, frente. né? Exatamente. Brigando por cada pessoa que você ajuda é uma diferença que você faz na vida dela. Tá bom. Obrigada. Muito Foi obrigada. inspirador. Obrigado a vocês pelo convite. Olha, foi excelente. foi muito esperado a sua vinda aqui por Obrigado. todos, por nós, porque é o seguinte, eu sempre tinha por favor, LLA. Deixem Fico suas feliz. dúvidas, comentários, sugestões de novos temas e novos convidados também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.